Bom dia, meus irmãos, boa tarde e boa noite. Estão todos bem? Espero que sim. Então a gente fala aqui mais uma vez da nossa reflexão semanal da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Me chamo Adriano. Mais uma noite em que essa palestra vem ao ar e que a gente realmente vem falar um pouquinho com vocês sobre alguns detalhes, né? Algumas coisas que nesse momento eu achei importante. Então quem tiver em algum trabalho, quem estiver precisando de algum reequilíbrio ou só queira colocar uma água para buscar alguma bênção, algum reequilíbrio para o corpo físico e espiritual, esse é o momento, né? Pegar nossa água, nossa garrafinha, nosso copo, nossa jarra e fazer uma oração, nos concentrar, pensando aqui na casa, né, que sempre está aqui de braços abertos, aguardando a todos, né? Então hoje a gente vai falar então dos mandamentos de Deus, né, meus irmãos? É muito fácil, né, a gente ver várias passagens, várias religiões com mais de 10 mandamentos. Tem algumas religiões que chegam a ter 600 mandamentos, né? E se hoje a gente, enquanto crentes em Deus, né, no nosso Mestre Jesus, modelo e guia, né, a gente poderia reduzir até os mandamentos por dois bem simples que seriam um alicerce base de tudo que eu gostaria de falar um pouquinho para vocês. O primeiro mandamento é aquele em que a gente vê lá na passagem de Mateus 36 a 40. Mateus pergunta, mestre, né, pergunta para Jesus, mestre, qual o maior mandamento da lei? Daí Jesus lhe responde, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então esse é o primeiro e o maior mandamento da lei de Deus, né? Então quando a gente pensa amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, a gente vem naquela máxima, né, de amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar realmente Deus no centro do nosso coração. Nesse momento a gente acaba transcendendo, a gente acaba tendo realmente um alicerce que não tem como ser quebrado, não tem como ser destruído. Porque se a gente colocar Deus acima de todas as coisas, a gente vai estar trabalhando várias problemáticas que a gente tem na nossa sociedade. A gente vai ter um desmaterialização, né? Desculpa, é o momento em que realmente a gente não está preocupado mais com o que eu tenho, o que eu sou, né? Qual que é o meu centro do coração. A gente vai estar levando isso para uma outra fase. A gente vai ter alguma coisa no nosso centro que nunca vamos perder a base, né? A gente sempre fala, né, até dentro da própria o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde a gente realmente fala o ESD, né? Até bacana fica aí o convite, né, para todos buscarem esse estudo, buscarem essa introdução. Ali a gente tem algumas aulas que realmente mostram, né, quando realmente eu vou falir quando eu não tenho Deus no coração. Se o meu centro do meu coração e do meu pensamento não for Deus, o que eu vou colocar ali? Eu vou colocar os meus bens, eu vou colocar o meu filho, vou colocar a minha esposa, vou colocar o meu marido. A gente perde essa pessoa ou a gente perde os nossos bens, a gente vai falir, porque a gente não tem um alicerce concreto. Mas quando a gente está falando que Deus é o centro do meu coração, de toda a minha alma, do meu espírito e de todo o meu entendimento, é aquilo que eu penso. A gente volta lá para a doutrina espírita, né, onde Kardec fala do triplo aspecto da doutrina espírita, onde tem a filosofia, que é a parte pensante, a gente tem a religião, que é de religar, de a gente realmente voltar o nosso coração para Deus, né, para o nosso Mestre Jesus, né, sabendo da nossa origem, e a gente fala da ciência, né? Kardec é muito enfático, né, nesse processo de realmente dizer, a partir do momento em que a filosofia, né, a gente fala da religião, ela não conseguir superar a parte da ciência, a gente parte para o outro lado, né? Isso é legal a gente ter em mente quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, é colocar Ele como centro, é o pilar necessário. E a sequência desse primeiro mandamento, como introdução, a gente tem o segundo, que é ame o seu próximo como a si mesmo. Então esses são os mandamentos que dependem a lei e também os profetas, ou seja, aqueles que querem realmente falar do Mestre Jesus e dessa doutrina maravilhosa. Então quando falamos de amar a Deus sobre todas as coisas, Deus é o primeiro a demonstrar amor, nunca nos
nos impondo algo sem antes nos conferir a capacidade de cumprir. Então, quando Deus dá uma prova, ele sabe que o servo consegue cumprir. Então, os mandamentos representam, portanto, uma manifestação do seu amor, orientando-nos em direção, e a finalidade da nossa existência é a presença eterna de Deus em nós, né? Então, quando eu falo lá da doutrina espírita, né, a gente estudar o ESD, né? O ESD é a sigla para Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Então é quando tem algo de cunho filosófico, quando é algo que tem de cunho religioso, de religar, e também não esquecendo da parte de pensar. A gente tem uma fé raciocinada. Então fica o convite mais uma vez para que todos busquem esse estudo, busquem essa introdução. Ela vai trazer várias reflexões e uma reforma íntima que eu garanto para vocês, realmente do fundo do meu coração, que transforma a vida do ser humano, tá? Então, quando a gente fala do amor e toda essa base da lei, é o alicerce das nossas obrigações. Então, já para mim não será mais uma obrigação amar a Deus sobre todas as coisas. Aquilo é a minha essência, aquilo está dentro do meu coração. Eu só tenho que cultivar isso. E quando a gente ama Deus de todo o nosso coração, né, você encontra prazer e alegria nas coisas boas que Deus deixou aqui para nós, né, que Deus nos oferta, que Deus nos traz como presentes, né, quando a gente vê a natureza, quando a gente vê um rio correndo, quando a gente vê os peixes, a vida, os animais, um pássaro voando livremente, né, uma criança nascendo. Então tudo essas dádivas que Deus nos dá é um reflexo desse amor de Deus a todos nós. E também um exemplo de que a gente precisa realmente pensar em nós e no nosso próximo e ter Deus no nosso coração. São Tomás de Aquino ainda fala sobre esses mandamentos e ele diz que a base de toda a lei de Cristo é a caridade, e expressa em 2 preceitos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que isso vai vincular com caridade? Como que a gente vai falar que é a lei do Cristo? Porque se eu tenho Deus no coração e eu amo as pessoas, o próximo como a mim mesmo, então eu estou realmente fazendo o que Deus está nos pedindo. É cuidar do meu eu, é cuidar do meu ser. Né? À frente vamos falar um pouquinho mais sobre esse outro tríplice aspecto do nosso segundo mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo, né? E também a gente pode ver que antigamente, ele fala aqui, até o Tomás de Aquino fala que antigamente os antigos, né, eles transgrediram esse preceito de diversas maneiras. A gente vê na história, né, onde realmente a ideia de adorar ídolos, corpos celestes, até a si mesmos, né? Quando a gente hoje vê uma sociedade doente que ela acaba cultuando a sensualidade, cultuando o corpo, cultuando o materialismo, isso é bem complicado, né? Isso vai acontecer pensando que tudo que foi criado aqui à nossa volta, né, esses astros, né, a gente pensar em cultuar aí uma estrela, cultuar um ídolo, né, uma forma física, está errado, porque Deus fez tudo para servir ao homem. Então por que a gente vai cultuar algo que está ali para nos servir? Né? Eu costumo falar também bastante, para quem me conhece um pouco mais próximo, né, que realmente um tempo atrás eu tinha preocupação de ter, né, e hoje eu estou mais preocupado com a preocupação de ser. A gente vai aprendendo através da evolução, desse estudo maravilhoso, dessa filosofia de vida que é o Espiritismo, em que realmente quando você compra algo, né, um carro, uma casa, uma cadeira, uma camisa, né, um celular, ele tem que servir ao propósito dele, não a gente servir aquela matéria. Né? Muitas vezes a gente vê pessoas doentes, onde elas não conseguem desapegar, elas têm várias coisas para doação e deixam lá guardado em cima da laje, deixam em caixas. Não, eu ainda vou usar. Então isso a gente está indo contra as leis de Deus, fazer com que isso volte para a natureza, não ficar absorvendo essas matérias inúteis, né, que não vão produzir algo de bom. Então ele ainda traz para a gente assim, adorarás o Senhor teu Deus e o servirá. O primeiro mandamento vai ser um chamado inicial de Deus, para que o homem acolha a Deus e também o adore, né? A gente tem que adorar, a gente tem que realmente orar, pedir e também agradecer a todos os pilares e tudo que a gente ganha. Então, quando a gente pega essa esperança, né, de fé, esperança e caridade,
a nossa moral encontra raízes na fé de Deus. E isso revela o amor que Ele tem por nós. Então é nosso dever crer nele e também ser testemunha, né? Muito falo, né, mais uma vez, quando a gente realmente começa a fazer a transformação da nossa reforma íntima, onde a gente realmente começa a colocar Deus no centro das coisas, onde a gente cuida do próximo como a nós mesmos, passagem do homem de bem, aquele que perdoa, aquele que realmente é indulgente, aquele que é benevolente para com o próximo, aquele que perdoa, né? Então é realmente a gente fazer a nossa reforma íntima, não vir aqui falar, ir na frente de uma plateia e pedir palmas. Não, é realmente eu fazer a minha reforma íntima, é eu mostrar a minha melhoria contínua e com isso eu conseguir, através da minha atitude, dos meus atos, eu espalhar essa palavra do Mestre Jesus, com realmente testemunhando isso, dizendo, ó, realmente fez toda a diferença do que eu tô trazendo, do que eu tô falando. Então a esperança nesse momento seria um componente fundamental e consiste na confiante expectativa da bênção divina e na preocupação de não ofender o amor de Deus. Dessa forma, quando a gente vê algo que não está correto, a gente realmente, pessoal, isso não está correto, vocês não acham que deveríamos fazer de outra forma? Não é julgar, mas sim a gente não ser conivente também com os erros que estão à nossa volta. Um bom começo que a gente pode falar é enxergar no próximo um irmão e fazer a ele o que gostaríamos que eles nos fizessem, né? Quando a gente fala do segundo mandamento, né? Ame o seu próximo como a si mesmo, não existe mandamento maior que este. Marcos 12, 31. Então a gente vai realmente enxergar no próximo alguém que também está no caminho, né? Lembrando que lá no Wesley, quando a gente fala dessa introdução, dessa doutrina maravilhosa, ali a gente já começa a entender que tem uma hierarquia, tem uma evolução, por isso que a gente não julga, cada espírito está no seu caminho, mas tem uma finalidade, a gente sabe o fim, né? Que o fim é a evolução de todos, mesmo que uns demore mais do que outros, a gente vai realmente chegar todos no objetivo que Deus tem traçado para nós, né? Então a gente vai ver também que aqui é um ser pensante da criação, que é imortal, indestrutível e que por isso mesmo viverá para sempre no corpo físico ou fora dele. Esses somos nós, né? Cada um no seu momento, mas estamos aí em busca da evolução espiritual, intelectual e moral. Alguém que um dia igualmente alcançará a perfeição relativa, né? Então por isso que às vezes a gente fala felicidade não é desse mundo, né? Mas se a gente não conseguir ser feliz nas pequenas conquistas, como que eu vou ter um significado dessa felicidade que eu busco, né? Então bacana a gente entender isso. Então falamos um pouquinho do primeiro mandamento, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? E também de todo o nosso entendimento, estudar, buscar essas causas, né? Quando a gente volta no segundo mandamento, né? Ou a gente vai à frente nesse segundo mandamento, que eles estão ligados, a gente poderia fazer uma evolução assim muito grande, né? Pensando que quando eu boto no triplo aspecto da doutrina espírita e eu agora falando no triplo aspecto desses mandamentos, eu vou fazer também uma tríade. A gente imagina que Deus está no topo da nossa pirâmide, no nosso lado esquerdo estaria eu, ou seja, você, e no outro lado o nosso próximo. Então a gente faz uma tríade, um triângulo, com Deus no topo, né? Então amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então assim, quando a gente vai fazer uma viagem de avião, lá no início a aeromoça explica, caso tenhamos uma turbulência ou alguma emergência, cairá as máscaras de oxigênio, e ela frisa, preste atenção, primeiro coloque a sua máscara, ou seja, trate você mesmo para que você consiga, depois de equilibrado, tratar o próximo. Então quando fala ame, amar o próximo como a si mesmo, o que ele está nos dizendo? Se eu não me cuidar, se eu não tiver todo o trato, o preparo com a minha pessoa, com o meu corpo físico, com o meu espírito, como que eu vou servir ao próximo? Então é uma reflexão legal, né? Uma reflexão em que às vezes a gente se preocupa realmente em querer ajudar todo mundo e às vezes quem mais precisa ser ajudado que é como a você mesmo, né? Me cuidar para que eu tenha
condições de ajudar o próximo. Eu tenho Deus no coração, mas eu pulo ame a você mesmo como, né, o próximo, ou a máxima do homem de bem, né? Será que eu vou fazer algo para aquela pessoa? Gostaria que fizesse aquilo para mim? Pô, eu não gostaria, então eu não vou fazer. Então eu tenho que estar equilibrado, eu tenho que estar bem para daí eu conseguir fazer a caridade para o próximo. Então fica aí a máxima, né? Cuide primeiro de você com bastante amor, com bastante zelo, com carinho, para que depois você tenha a possibilidade de estender a mão para o nosso próximo. Então, quando a gente volta lá no primeiro mandamento, para a gente chegando à conclusão desse bate-papo, né? Eu estava já uns dias pensando em falar sobre isso. Se a gente levar cada palavrinha separado e trazer como conceito, amar a Deus sobre todas as coisas, fica mais simples ainda, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. A gente vai desmaterializar, a gente vai continuar com amor, a gente vai ser caridoso, a gente vai ter piedade, perdão, a gente vai ser soberanamente justo, né? A gente vai entender que Deus está em tudo, né? Então a gente vai garantir que Ele ocupe realmente o primeiro lugar em nossa vida. Depois, quando conseguirmos amar a Deus de todo o coração, alma e do pensamento, ou seja, a gente vai raciocinar esse pensamento de amor, né? A gente vai imaginar que é muito difícil que a gente seja abalado novamente, ou que aconteça algo que eu não vou raciocinar sobre aquilo, que eu não vou dizer para o meu problema que eu tenho um grande Deus, né? Dificilmente a gente lembra dessa pequena frase de para-choque de caminhão, onde lá está dizendo, né? Não diga para Deus que você tem um grande problema, mas sim para o teu problema que você tem um grande Deus, né? Que você tem um grande mentor, Jesus Cristo, que eles vão estar ali como alicerce e base para tudo. Então qualquer coisa que aconteça, a gente vai sentir, a gente vai ter aquele momento em que está meio desequilibrado, mas a gente volta novamente para o centro do nosso coração e lá a gente vai encontrar a semente, né? Realmente o conforto, Deus, nosso Mestre Jesus, e assim será amparado com toda responsabilidade possível. Então as coisas desse mundo acabam não nos afetando tanto porque nos tornamos plenamente satisfeitos nele. Então estamos com ele, somos parte dele. Então fica muito mais fácil para a gente ressignificar isso de realmente pode acontecer o que aconteça, eu tenho o alicerce. Né? O lobo mau pode soprar a casa com a força que ele quiser, mas eu vou estar ali, firme e forte. Se derrubar o telhado, as paredes, o alicerce, a base é Deus. E eu reconstruo sem murmurar. Então, o que significa amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a si mesmo. Então, esse mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, significa que devemos tratar os outros com o mesmo cuidado, respeito e compaixão que temos por nós próprios. Mas volto mais uma vez falando, às vezes a gente quer fazer para o próximo o que não fez para a gente. Reforma íntima. Busquem, não deixem para amanhã, conecte-se com Deus, peça para os seus anjos da guarda, porque muitas vezes eles estão ali só esperando o teu pedido e a gente acaba esquecendo. Então, o Novo Testamento, né, no livro de Mateus, Jesus foi questionado sobre qual que era o maior mandamento da lei de Deus, né? Então, a gente vem mais uma vez com o fechamento falar que fazer, né, com que o nosso coração lá no centro esteja Deus, nosso Pai. A gente não vê Deus como uma pessoa, a gente não vê Deus como uma coisa, nem como um ser, e sim que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, é onipotente, onipresente, e onde Deus estiver, né? Ou onde qualquer pessoa estiver, ela tem todas as potencialidades necessárias para fazer o bem ao próximo sem esperar algo em volta, né, que vá ter retribuição. Então, meus irmãos, nesse momento, né, que a gente chega ao fim dessa reflexão, grato, né, pela calma, pela paciência, pelo tempo de cada um de vocês, e que a gente possa, então, ter uma semana abençoada e até a próxima. Fiquem todos com Deus.